Você já ouviu falar de um fenômeno climático capaz de desencadear caos e surpresas em todo o mundo? Prepare-se para conhecer o El Niño, um verdadeiro protagonista dos extremos climáticos. Imagine águas oceânicas mais quentes do que o normal, mexendo com os padrões de vento e correntes marítimas. É exatamente isso que acontece quando o El Niño surge no Oceano Pacífico. Olá, eu sou a Lúcia, apresentadora e editora do canal Via Láctea TV. Um canal dedicado à divulgação científica no Brasil. Notícias diretamente do universo para a sua tela. O seu like é muito importante para o crescimento do canal, pois todos os vídeos são produzidos com bastante dedicação e carinho. O El Niño é um fenômeno climático que ocorre no Oceano Pacífico, afetando o clima em diferentes partes do mundo. Ele acontece quando as águas da superfície do oceano ficam mais quentes do que o normal, causando alterações significativas nos padrões de vento e nas correntes oceânicas. Os efeitos são impressionantes. Pessoas estão morrendo, com temperaturas que estão chegando a 44,8 graus Celsius. Tal temperatura foi atingida na primavera, em Minas Gerais, no dia 19 de novembro de 2023. No Rio de Janeiro a temperatura está chegando a 42,5 graus Celsius. E atingindo uma sensação térmica, de 59,7 graus. Na primavera, os padrões climáticos globais estão sendo virados do avesso. Secas prolongadas, enchentes catastróficas, tempestades furiosas. Sua influência tem se espalhado por várias regiões do mundo, impactando a agricultura, a pesca, a disponibilidade de água e até mesmo a saúde humana. O aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera contribuem para o aquecimento global, que por sua vez pode afetar os padrões climáticos em todo o mundo. O aquecimento global pode aumentar a temperatura da superfície do oceano, o que pode intensificar o El Niño. A Terra sem o efeito estufa teria uma temperatura média de menos 18 graus Celsius, o que tornaria o planeta extremamente frio e inabitável para a maioria das formas de vida. Com uma temperatura média de menos 18 graus Celsius, o planeta seria um lugar extremamente frio e inóspito. O gelo e a neve cobririam grande parte da superfície, tornando difícil a sobrevivência de qualquer forma de vida conhecida. O efeito estufa é fundamental para manter a Terra confortável, mantendo a temperatura média em torno de 15 graus Celsius. Ele funciona ao reter parte do calor do Sol na atmosfera, criando um ambiente propício para a vida prosperar. No entanto, o aumento do efeito estufa e o aquecimento global podem ser prejudiciais. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, resulta no aumento da retenção de calor na atmosfera, levando ao aquecimento global. Isso causa o derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, mudanças climáticas extremas, como tempestades mais intensas e secas prolongadas, além de afetar os ecossistemas e a biodiversidade. Além disso, o aumento da temperatura média global pode ter impactos negativos na agricultura, na saúde humana e nos recursos hídricos. As causas naturais, como variações orbitais da Terra, variações na atividade solar, oscilação El Niño e vulcanismo, contribuem em cerca de 30% para o aumento do aquecimento global, enquanto as atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis e desmatamento, contribuem em torno de 70%. Antes da Revolução Industrial, a contribuição humana para o aumento do efeito estufa era menor. Estamos vivendo em uma época muito crítica. O que faremos de 2023 até 2030 pode ser decisivo para mudar o clima do planeta. Devemos agir o mais rápido possível. Aproximadamente 80% da energia mundial ainda é proveniente de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão, que são os principais causadores do efeito estufa. Os combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás natural, quando queimados, liberam gases de efeito estufa, CO2, CH4 e N2O, que se infiltram na atmosfera e aprisionam calor. Quando a luz solar atinge a Terra, parte dela é refletida pela superfície terrestre de volta para o espaço. No entanto, parte dessa radiação é absorvida pelos gases de efeito estufa presentes na atmosfera, incluindo o CO2. Esses gases absorvem a radiação infravermelha emitida pela Terra, impedindo que ela vá para o espaço.
Em vez disso, eles reirradiam esse calor de volta para a superfície da Terra, aquecendo-a. Para diminuir o aquecimento global, o mundo precisa adotar medidas drásticas rapidamente, como a transição para fontes de energia renováveis, como a energia solar e eólica. Tanto na indústria quanto nos setores de transporte e construção. Investimento em veículos elétricos e híbridos, que são mais eficientes em termos de consumo de energia e emitem menos poluentes. Um exemplo positivo é a Noruega, onde 70% dos carros são elétricos. Mas infelizmente a maioria dos países estão bem atrás disso, será necessário um interesse populacional governamental e industrial. Como população devemos agir e não somente jogar a culpa no governo, devemos parar de queimar o lixo que produzimos, tal ação contribui para a liberação de gases de efeito estufa na atmosfera. Devemos fazer o descarte correto do lixo, fazendo doação de móveis ou reciclagem do nosso próprio lixo, podemos reciclar em nossa própria casa. A conscientização deve partir de todos. Devemos com urgência investir em painéis solares, ou optar por fornecedores de energia, que utilizam fontes renováveis. Comprar produtos locais, ajudará a reduzir a pegada de carbono, ao escolher produtos que não precisam ser transportados por longas distâncias. Reduzir o consumo de plástico. Evitar o uso de sacolas plásticas, garrafas descartáveis e utensílios, optando por alternativas reutilizáveis. Devemos também reduzir o consumo de carne bovina. A produção de carne é um dos maiores causadores do efeito estufa, devido a vários fatores. A criação de gado requer grandes áreas de terra para pastagem e produção de ração, o que contribui para o desmatamento. Além disso, o gado emite metano, um gás de efeito estufa muito potente. O transporte e processamento da carne também geram emissões adicionais de gases de efeito estufa. A indústria pecuária é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. 30% das nossas emissões de gases de efeito estufa é causado pela produção de alimentos. Devemos adotar uma dieta mais baseada em vegetais, para ajudar a reduzir tais emissões. Evitando a carne bovina. Enquanto não temos o ideal dos carros elétricos, podemos optar por utilizar meios de transporte públicos, compartilhados ou até mesmo bicicletas, reduzir o consumo de energia em casa, reciclar e reutilizar materiais, economizar água e evitar o desperdício de alimentos. Uma cooperação global para enfrentar o desafio do aquecimento global, incluindo a participação ativa de governos, empresas e indivíduos. A reciclagem, a preservação e restauração de ecossistemas naturais, como florestas, manguezais, recifes de coral e fontes de energia sustentáveis como a energia solar e os carros elétricos, são fundamentais para o futuro da raça humana.